Fala galera do canal Café com Química, beleza? O assunto de hoje é uma substânciazinha que a maioria das pessoas conhece, mas nunca para dar atenção devida para ela. O assunto é o Teflon. O que é o Teflon? Como é que ele foi descoberto? Como é que ele é feito? Para que ele serve? Bom, sempre que a gente pensa Teflon, a gente imagina logo uma frigideira, uma substância antiaderente, e realmente isso é o principal uso do Teflon. É uma substância antiaderente espetacular. Mas gente, a gente precisa lembrar que Teflon é o nome usual do politetrafluoretileno. Poli, vários, tetra, 4, fluor, então 4 fluor, etileno, que seria o eteno, né? Bom, por que o Teflon é muito usado? Porque ele é um polímero antiaderente altamente estável e pode ser considerado como atóxico. Então, se ele é antiaderente, nada melhor do que fazer um objeto desse aqui, ó, uma frigideira usando Teflon. As frigideiras de Teflon, elas evitam que a gente tenha que usar, por exemplo, muito óleo, muita manteiga, né? Porque eu posso fazer o meu alimento sem a necessidade da gordura, porque o alimento ele não vai grudar. Então é uma coisa super útil. Agora vamos lembrar que o Teflon, ele não é usado só em frigideira não. O Teflon ele também é utilizado para fazer válvula cardíaca, ele também é utilizado para fazer trajes espaciais. No começo dos seus usos, ele foi descoberto por acaso totalmente, e ele foi usado, entre outras coisas, na fabricação de peças de bomba. Então o Teflon ele é multiuso. E vamos entender que ele sendo um polímero, ele é feito a partir de uma reação de polimerização. E o que é uma polimerização? É quando tem a união de vários monômeros. Monômero é uma estrutura pequena, é uma molécula pequena, e que quando eu junto vários monômeros eu tenho um polímero. Se eu juntasse só dois, eu tinha um dímero. Se eu juntar muitos, N monômeros, aí eu tenho um polímero. Galera, o que é legal é que quando a gente pensa nessa nobre frigideira bem aqui, a gente vê essa película bem aderida. Aí você vai dizer, poxa, se a película é antiaderente, como é que você consegue colar esse Teflon na frigideira? Então isso aqui foi uma técnica desenvolvida de uma maneira inteligentíssima. Se pega o alumínio, passa um pouquinho, vocês estão ouvindo um barulho aqui, as panelas batendo, hoje assim é uma mistura de canal Café com Química com Ana Maria Braga. Então, como é que ele faz? Passa ácido clorídrico no alumínio, gera umas ranhuras no alumínio, aquece o Teflon, 400 graus mais ou menos, coloca o Teflon em cima, aí o Teflon ele entra dentro dessas ranhuras, então ele gruda bem na panela. Mas a gente sabe também que ele fica ali, forma uma camada bem aderente ali no alumínio e antiaderente para outras espécies, aderente no alumínio porque ele entra nas ranhuras feitas pelo ácido clorídrico. Agora, se a gente não tomar cuidados com o Teflon, é claro que o Teflon ele vai sair da panela. Eu tenho outro exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma panela que o Teflon tá beleza. Isso aqui é uma panela, é uma frigideira onde um dia houve Teflon. Hoje tá só esse resto aqui, só essa porcaria aqui. Isso aqui porque ela foi maltratada, quando foi lavada usaram bombril e etc. Isso aqui é o fim triste de muitas panelas de Teflon. E em alguns casos acredita-se até que esses restos de Teflon, depois de aquecido, ele sofre algumas decomposições e ele possa até ser prejudicial. Mas isso não é o nosso assunto não. O nosso assunto aqui é fabricação do Teflon e a polimerização. Gente, eu tenho basicamente dois tipos de polimerização. Polimerização por adição, que é quando eu tenho monômeros iguais e ligação dupla. Essa ligação dupla ela vai se abrir para que entre um monômero no outro e forme o polímero. A gente chama de homopolímero, ou seja, todos os monômeros são iguais. E a gente tem a polimerização por condensação. Aí eu vou ter um copolímero e eu tiro uma molécula pequena entre eles para fazer essa condensação. Pode ser uma água, pode ser amônia, de repente pode ser o ácido clorídrico. Eu tiro uma molécula para fazer a união. Talvez o exemplo mais conhecido é quando você junta aminoácidos para fazer uma proteína tirando moléculas de água, né? Então isso daí é uma coisa bem conhecida. É a famosa ligação peptídica. Eu vou mostrar agora, usando a nossa luzinha digital, exemplos de polimerização por adição e exemplos de polimerização por condensação. E a gente vai entender e vamos ver o que é suficiente de polímero. Tem muita gente que se preocupa em vão com polímero. Ah, vai cair uma coisa muito complicada. A gente não vai. Se você vir que a estrutura orgânica tem uma ligação dupla,
O mais provável é que seja uma polimerização por adição. A ligação dupla vai se abrir, os monômeros vão se unir para formar o polímero. Se você perceber que eu tenho possibilidade de saída de alguma substância, Michel, dá um exemplo bem aí. Vocês imaginam que eu tenha um poliéster. Um poliéster, muitas vezes é quando eu junto um poliálcool com um poliácido, e a gente sabe que álcool mais ácido dá éster. Então, se eu tenho poliálcool e um poliácido, eu vou ter um poliéster. Eu vou mostrar esse exemplo bem direitinho. A gente também pode ter a união de uma amina com ácido e formar uma amida. Então, se eu pegar uma amina, um ácido, formar uma amida, lembrando, se é um polímero, não vai ser só amida, vai ser uma poliamida. Exemplo comum de poliamida, o nylon. Mas vamos passar para a nossa lousa que vai ficar mais fácil da gente ver esses exemplos. Mas não esqueça, Teflon é o nomezinho comercial do politetrafluoretileno. Substância que não é só usada nessas panelas aqui não, viu? Pelo amor de Deus, nessas frigideiras aqui não. É usado em várias outras coisas, mas a aplicação que a gente mais conhece é essa. Vamos para a lousa para a gente entender melhor. Bom, gente, quando nós falamos em polimerização, a gente tem que lembrar que nós temos N monômeros se transformando em um polímero. E quando a gente fala em polimerização por adição, a gente normalmente tem monômeros iguais e então a gente vai formar um homopolímero. Um exemplo aí conhecido de polimerização por adição é quando eu tenho, por exemplo, o etileno, que a gente sabe que é C, dupla C, H, H, H e H, é o eteno. Aí o que é que vai acontecer? Eu submeto ele a uma pressão e uma temperatura característica, coloco um catalisador e nós vamos ter a abertura dessa ligação bem aqui. Se essa ligação ela for aberta, eu passo a ter uma nova situação que vai ser assim, ó, C, C, aí eu tenho aqui um H, aqui um H, aqui outro H, aqui o outro, era assim a estrutura. E agora o que é que eu tenho? De azul eu vou representar uma valência livre aqui e uma valência livre aqui, onde pode entrar por aqui outro etileno e por aqui outro. Então isso vai crescendo. Aí como é que a gente representa isso daí? A gente pega, coloca aqui um parêntese e aqui um N. Então eu tenho N monômeros, como vocês estão vendo aqui, ó, monômero se transformando em um polímero. E esse polímero, se ele vem do etileno, o nome dele nada mais é do que polietileno. Percebam que nessa polimerização por adição não tem saída de nenhuma substância, não há perda de nenhum átomo, apenas união. Outra polimerização por adição bem legal da gente ver, até nesse momento aí de revisar, seria a formação do PVC, que é o policloreto de vinila. Vamos dar uma olhada aqui na figura. A gente percebe aqui, ó, no policloreto de vinila a ligação dupla. Essa ligação dupla ela vai se abrir, então a gente vai ter a mesma ideia, ó. A gente abre a ligação, vai ficar o quê? C, simples, C, aqui cloro, aqui hidrogênio, aqui um hidrogênio, aqui um hidrogênio. A ligação abriu, ó, uma para cá e uma para cá. Bota o parênteses aqui, ó, certo? E o N, bem aqui. Esticando aqui um pouquinho, só para passar do parênteses. Então, você tem a formação do polímero. Eu vou ter N monômeros formando esse polímerozinho bem aí. Isso é uma polimerização por adição, é um homopolímero. Muito bem. Exemplos de coisas de PVC, cano de PVC, além do cano de PVC, forro de PVC, então é uma coisa super comum. E é claro que a gente não podia deixar de citar o nome da substância que criou esse vídeo, que foi o Teflon. Então vocês imaginam que eu disse para vocês, quando eu estava explicando lá no Teflon, que eu tenho o tetrafluoretileno. Como vocês já estão se garantindo agora nessa polimerização por adição, o que é que vai acontecer? Essa ligação dupla aqui, ela vai abrir. Então eu vou pegar N tetrafluoretileno
abre a ligação, eu passo a ter, ó, carbono, simples, carbono, ó, os flúor bem aqui, normal. Flúor bem aqui e flúor bem aqui. Você vai ter aquela valência livre aqui, aquela valência livre aqui, o parêntese aqui e o N bem aqui. Então, vocês têm aí, como vocês podem ver, o Teflon. Então, o Teflon, ele é um polímero que é proveniente aqui do tetrafluoretileno, beleza? Vamos dar uma olhada agora na polimerização por condensação, que é quando você junta monômeros parecidos ou diferentes e une esses monômeros retirando uma molécula entre eles. Vamos pegar e ver uns exemplos clássicos. Ó, no caso dessa figura, nós temos a presença do ácido tereftálico e o etilenoglicol. É um poliácido e um poliálcool. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou retirar uma molécula de água. Está aqui o H, ó, com a hidroxila, vai sair uma molécula de água. Então, estou fazendo a condensação. Aqui também eu penso da molécula do ácido, de tirar esse H e tirar do álcool essa hidroxila, e eu passo a ter como resultado, como isso daqui é um ácido, isso aqui é um álcool, a gente pensa ácido mais álcool, éster, poliálcool mais poliácido, poliéster. E o poliéster, a gente sabe que também é um tipo de polímero comum. Então tem o poliéster bem aqui. Vamos pegar e dar uma observada. E esse poliéster aí em especial é um dos mais conhecidos de todos, né? Que é o PET. Quem não conhece a garrafa PET e etc. Então vocês têm aí a formação do PET e, se vocês observarem, é polimerização por condensação, ou seja, você tira a água, une vários monômeros e obtém um polímero. Simples e fácil. Então saiu alguma coisa, é polimerização por condensação. E só mais uma para a gente entender isso bem direitinho. Essa daqui que está colocada agora é muito legal, ó. Se vocês olharem, eu tenho um ácido carboxílico aqui e aqui. Então isso é um diácido. A gente tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho uma diamina. Vocês estão vendo que eu tenho carbonos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A amina tem caráter básico, vai reagir com ácido. Então vocês podem ver aí, fácil e tranquilo, que a gente vai ter o quê? A união dessas partes aqui, ó, e a gente vai ter a saída da água. Quando sai a água daqui, sai tipo, a gente pode ver o OH aqui e um dos hidrogênios aqui. Vai ficar um hidrogênio, que está aqui ele, ó, olha ele aqui. Então você tem a formação de outro grupo funcional super conhecido de vocês aqui, que é a amida. Então o que é que nós temos? A união de um ácido carboxílico com uma amina, saindo água, então isso aqui é uma condensação, e se eu pegar N estruturas dessa e N dessas, eu tenho N monômeros formando aqui um polímero, uma poliamida, porque obviamente eu peguei N estruturas, então eu posso dizer tranquilo que é uma poliamida. E essa poliamida, vocês viram que o nome dela é nylon. E todo mundo já ouviu falar do nylon. E aí aparece aqui, ó, nylon 6, 6. O que é que porra é essa aqui? Que já é 6, 6? 6 carbonos do ácido e 6 carbonos da amina. E nem sempre é 6, 6. Pode ser 8, 6, mas esse aqui é um nylon 6, 6, que é uma coisa bem interessante. Inclusive já caiu na prova do Enem. Então se ligar nessa situação aí. Valeu, galera. Curtam aí bastante. Vamos participar, vamos se inscrever no canal. Abraço grande e coloque o curtir aí. Valeu!